Queridos irmãos, apenas uma rápida palavra da liturgia de hoje. A primeira leitura do livro do Gênesis, nós ouvimos aqui a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra, um texto muito conhecido, que narra a destruição de duas cidades, de um povo que ofendia muito a Deus, que desobedecia muito a Deus. Mas eu gostaria de destacar aqui dois pontos. Primeiro, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas. Então, muitas vezes, nós insistimos no erro, né? Estamos indo para a destruição. Deus insiste conosco, os anjos insistem conosco, e às vezes precisam nos tomar pela mão para nos tirar, do perigo. Queria lembrar aqui do nosso anjo da guarda. Muitas vezes nós passamos dificuldades e nos esquecemos que eles podem nos ajudar, né? Por exemplo, o anjo da guarda só pode ter sido ele, né, que me acordou hoje. Não foi o relógio. De fato, eu dormi sem colocar o relógio, para despertar, e acordei 10 minutos, assim, com um bip que o relógio fez, porque eu apertei, de algum modo, eu apertei um botão aqui, e ele fez um pequeno bip, e aquilo me acordou. E quantas vezes, eu durmo sem colocar o relógio para despertar e acordo. Às vezes assim, né, ele insiste um pouco, né, até que tem que me tomar pela mão e me tirar da cama. E essas coisas acontecem muito. Nós devemos confiar no nosso anjo da guarda, até mesmo para acordar para ir para a missa, que é um motivo assim muito razoável, né? Ir à missa. Então, eu já escutei testemunho de muita gente que precisava acordar tal hora e pediu para o anjo da guarda, que não tinha outro meio para acordar, e o anjo acordou. Mas não só isso, para nos livrar dos perigos, nos livrar da morte. Quantas vezes os nossos anjos, nos livram da morte? Precisamos confiar nos nossos anjos da guarda. Eles cuidam de nós, cada um de nós tem o seu. Não é só criança, quando a gente vira adulto, o anjo não deixa de existir, né? Ele continua existindo, e vai existir até o fim. Aliás, nunca terá fim a sua existência. Então podemos e devemos confiar no nosso anjo. Contudo, se nós insistirmos, se nós desobedecermos o nosso anjo, se nós teimarmos insistentemente, ele não obriga ninguém a nada. Ele nos toma pela mão, nos conduz, mas se a gente quiser olhar para trás e voltar para a nossa vida velha, se a gente quiser olhar para trás, para aquilo que às vezes a gente nem tinha, como o povo que saiu do Egito e lá no deserto olhava para trás e lembrava da carne e da cebola à vontade, que eles tinham para comer, e nem tinham isso. Então, se a gente quiser olhar para trás como a mulher de Ló, que não deveria ter olhado para trás e olhou para trás e virou uma estátua de sal, se quisermos desobedecer a Deus, insistirmos nisso, Deus não vai obrigar-nos a nada. Deus não vai nos obrigar. Viraremos uma estátua de sal, ficaremos paralisados.
e aí teremos que pagar o preço da nossa desobediência. Então confiemos nos anjos de Deus que foram colocados também para aí à nossa disposição, para nos servir, para nos ajudar na nossa caminhada de salvação. No Evangelho, Jesus está na barca com os seus discípulos. Essa barca que pode ser considerada, como de fato a igreja sempre considerou, a barca de Pedro, a igreja. Jesus está na barca, Jesus está na igreja e os discípulos o acompanham. Nós estamos na igreja por causa de Cristo. Nós estamos na barca de Pedro, que é a igreja, por causa de Cristo, porque Cristo está nessa barca, porque Cristo está lá, está aqui. E estando na barca, e portanto estando no mar, né, porque um barco sem mar também não existe, né? Então estamos na barca e estamos no mar. Essa barca está no mar. Acontecem que vêm sobre nós tempestades, ventos fortes, ondas fortes, muitas ondas, né, que cobrem esta barca, que ameaçam fazer esta barca naufragar, que ameaçam afundar esta barca. Mas Jesus está na barca. Veja o que o evangelista diz. Jesus, porém, dormia. Quer dizer, o mundo está um caos. As ondas estão vindo sobre a barca. E como eu disse, sobre a igreja, lá onde nós estamos com Cristo. Ele, porém, dorme. Quer dizer, tranquilo. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe do seu poder. Deus sabe quem ele é. Nós que nem sempre sabemos quem ele é. Nós que nem sempre confiamos adequadamente. Mas ele sabe que ele tem poder para acabar com essa tempestade. Ele tem poder para proteger e salvaguardar o mar. Aliás, salvaguardar o barco. Então, os discípulos medrosos e sem fé, como muitas vezes nós, medrosos e sem fé, dizem para Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. No Evangelho de Marcos, mostra mais claramente que eles ficam assim irritados com Jesus. Tu não te importas que estejamos perecendo? Então Jesus se levanta e diz ao mar, ameaça o mar, os ventos, e faz-se uma grande calmaria. Mas antes repreende os discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Nós precisamos acreditar que Jesus está nessa barca, que está cuidando de tudo. E se Ele está, mesmo que esteja dormindo, aqui, né, está dormindo tranquilamente, mesmo que esteja, às vezes, ou que pareça, às vezes, indiferente, Ele não é. Ele sabe do que está acontecendo. Nós só podemos e precisamos confiar. Confiar que Ele cuida de tudo. Confiar que a barca não vai afundar. Confiar que a tempestade não vai nos destruir, nos derrotar. Mesmo que passemos momentos difíceis na nossa vida, e seja o momento difícil o que for, se Jesus está na barca, tudo vai dar certo. Jesus está na igreja, Jesus está na nossa vida, Jesus está na nossa história, está no nosso coração. E por que nós temos tanto medo? Por que que nós não confiamos naquilo que Ele é? Por que que nós não nos abandonamos, não nos entregamos? Às vezes desesperados, até ofendemos a Deus.
dizendo que ele não se importa, que ele não sabe o que está fazendo, e até cometemos assim apostasia ou idolatria, buscando outros deuses, abandonando a nossa fé. Vamos pedir a Jesus que não sejamos homens fracos na fé, que sejamos homens fortes na fé. Confiemos não em nós, mas em Jesus que está na barca, cuidando de tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.